Quando a guerra começou, ninguém prometeu sobrevivência. Mas entre tanta terra queimada, surgiu ela, com cheiro de perigo, olhar de mentira e o corpo já carregando um segredo maior que a missão. Chovia como se o céu tivesse culpa. As gotas caíam sem pausa, pesadas, afiadas, arranhando o couro encharcado da minha capa. Eu caminhava com passos medidos, sem pressa, porque pressa é ruído, e ruído, nesta guerra, é sentença de morte. A cidade adormecia sob um manto de cinzas. O chão fumegava, cascalhos de concreto espalhados como ossos. O cheiro de pólvora antiga ainda pairava sobre os escombros, mesmo dias após o último ataque. Era como se o solo não quisesse esquecer. Eu também não queria. Carregava no peito a pasta preta com os documentos forjados, identidade falsa, carta de recomendação, remendo de uma vida que nunca existiu. Na mão, o retrato dela, amassado, dobrado 4 vezes, quase desbotado. O rosto que eu devia encontrar, observar e eliminar. E se tudo desse certo, essa cidade seria meu teatro. E ela, minha última personagem. Caminhei até o mercado fantasma. Barracas desmontadas, toldos rasgados, uma boneca esquecida sobre um caixote. A guerra devora até as crianças. Passei pela entrada como se pertencesse à paisagem. O truque é simples. Andar como quem não teme ser visto. Do outro lado, uma mulher distribuía sacos de farinha. Usava luvas furadas, um lenço azul amarrado no cabelo e falava pouco. Quase nada. Quando nossos olhos se cruzaram, ela apenas assentiu. Ela sabia. Sabia que eu não era dali. Sabia que ninguém mais carregava os ombros daquela forma, como se cada osso soubesse o que é mirar, atirar, enterrar e continuar andando. Mas não disse nada. E eu agradeci por isso com o silêncio. O primeiro passo era simples: localização. Segundo, proximidade. Terceiro, execução. Meu disfarce era impecável. Enfermeira voluntária vinda do sul. Permissão assinada por um nome morto há 3 meses. Eu me alojaria numa pensão a 3 quadras do centro de comunicação, onde, segundo os relatórios, a tal Leia entregava as mensagens que atravessavam fronteiras. E ela entregava mais do que palavras. Segundo os relatórios, ela entregava esperança, algo perigoso demais para ser deixado vivo. Primeiro dia, a cidade fede a desespero, mas há algo nela, algo nos olhos daquelas mulheres. Não é só medo, é o tipo de coragem que não grita, que esconde a faca na costura do vestido, o tipo que assusta mais do que soldados com metralhadora. Aconteceu num instante, como sempre acontece. Uma curva, um tropeço, uma mão que segura o ombro, um rosto que se vira. Ela não parecia uma ameaça. Tinha olhos de livro aberto, olhos de quem nunca aprendeu a mentir com o olhar. Seu cabelo estava preso num coque desajeitado, com mechas escapando pelas têmporas. Usava botas gastas e um casaco grande demais. Carregava uma pasta de couro antiga, cheirava a fumaça. Perdão, ela disse. Sua voz era calma. Eu deveria ter recuado. Deveria ter agradecido e seguido adiante. Mas em vez disso, olhei. E ela sorriu, como se eu fosse parte daquele lugar. Como se soubesse meu nome, o verdadeiro. O quarto era frio, colchão de palha, goteiras no canto. Mas não consegui dormir. Revisei o relatório 5 vezes. As coordenadas batiam. A mulher da praça, a pasta, o lenço vinho no pescoço, todas as descrições. Era ela, o alvo. E tudo nela era vulnerável, frágil, humano. Por isso mesmo perigosa. A mais perigosa das criaturas é a que carrega a esperança na voz. Quem carrega a arma, você abate. Quem carrega a esperança, você elimina. Ou ela elimina você. Voltei ao mercado. Ela estava lá,
como se soubesse que eu voltaria. Ofereceu café. Sentei. Era o início da fase 2. Proximidade. Ela falou da irmã. 2 soldados que riram enquanto as casas ardiam. Eu apenas escutava. Então, ela me perguntou: "E você? De onde veio?" Respondi o script. South, enfermeira. Viúva. Ela apenas disse: "Não parece viúva. Parece sobrevivente." Fiquei em silêncio. Ela completou: "Sobreviventes têm olhos cansados, mas vivos. Você tem os 2." Primeira mentira contada. Mas algo na voz dela me fez desejar que fosse verdade. O problema não era a missão. Era o modo como ela sorria quando achava que ninguém via. Era o modo como ela tocava nas palavras antes de entregá-las. Como se cada carta tivesse alma. Como se ela acreditasse, de verdade, que escrever salva. E eu fui treinada para destruir. Mas ali, pela primeira vez, senti vontade de ser salva. Léa Vasseur. Nome suave demais para o que ela representa. Uma ameaça disfarçada de calmaria, composta de gestos pequenos, sem grandiloquência. Fala baixo, não por medo, mas por convicção. Olhos fixos, voz firme, mas nunca agressiva. Ela é o tipo de mulher que faz perguntas simples, e nelas esconde armadilhas. Te olha nos olhos enquanto serve chá, e quando você percebe, está contando verdades que nem sabia que guardava. Ela não quer saber sua origem, quer saber sua essência. E isso é fatal. O centro de comunicações era improvisado, antiga escola transformada em sede civil da resistência. Léa chegava todos os dias às 9h17. Sempre pontual, sempre com a mesma pasta, sempre com aquele lenço vinho. Ela cumprimentava todos, inclusive soldados. Não era provocação, era fé. Ela acreditava que a guerra era um erro, que as palavras podiam ser mais fortes que os tiros. Ela estava errada, mas era uma beleza vê-la tentando. Acorda às 6h30, sai para buscar pão, retorna com livros, lê antes de sair, leva sempre o mesmo caderno, almoça pouco, divide a comida com uma mulher idosa na esquina, retorna às 17h, sempre sozinha, fica até tarde escrevendo, sorri para estranhos, sorri mesmo quando chove, sorri até quando sangra. Nota pessoal: esse tipo de bondade deveria ser estudada ou erradicada. Aconteceu na volta do mercado. O céu desabou como quem não aguentava mais segurar o pranto. Corremos para debaixo da mesma marquise. O destino, ou algum sádico divino, quis assim. Ela tirou o lenço e ofereceu. Você está encharcada. Vai adoecer. Eu deveria ter recusado, mas aceitei. E por um instante, o calor do tecido me lembrou de quando alguém cuidava de mim, antes da guerra, antes da culpa. Ela notou meu silêncio e disse: "O que você perdeu?" Eu respondi, sem pensar: "Tudo." E ela: "Então somos 2." Ela me convidou de volta ao mercado. Café, 2 xícaras, mesa de ferro, vento frio. Dessa vez, trouxe um caderno. Colocou entre nós. "São cartas," ela disse. "De quem?" Perguntei. "Para quem?" Respondeu. "Entregues?" "Algumas. Outras nunca chegaram." "E por quê?" "Porque quem escreveu morreu antes." "E por que guardá-las?" "Porque palavras que nunca foram lidas ainda são vivas." Ela abriu numa página, me mostrou. A caligrafia tremia. Era de uma criança. "Querido papai, mamãe não para de chorar, mas eu vou cuidar dela. Pode descansar." Fechei os olhos. Ali, eu quase chorei. Quase. Ela me dá café sem açúcar, mas o gosto não importa. Ela fala como se as palavras tivessem sido lavadas em rio. E mesmo quando não diz nada, ela me dá vontade de ficar. Naquela noite, fiquei frente ao espelho do quarto. Me olhei com olhos que não eram mais só meus. O que ela está fazendo comigo? Revisei a missão. Tática, rota,
extração. Poderia cumprir tudo em menos de 3 dias, mas algo estava fora de sincronia. E isso nunca aconteceu. Você vai se acostumar a atirar, vai se acostumar com o sangue, mas o que você nunca pode fazer é se acostumar com o amor. E eu obedeci, por anos, até agora. Toquei a porta dela com a desculpa de devolver o lenço. Ela sorriu, como se já soubesse. Entre. Está frio. O cheiro de chá de canela, livros abertos no sofá, uma música baixa no rádio. Ela apontou uma cadeira. Eu sentei. E pela primeira vez, o silêncio não foi tenso. Foi macio. Sabe o que me assusta? Ela perguntou. O quê? Amar alguém. E não saber se esse amor vai sobreviver ao que o mundo está se tornando. Eu respirei fundo. Ela não sabe. Ela não pode saber. Mas eu também tenho medo. A missão diz: elimine a ameaça. O protocolo diz: não crie vínculo. A lógica diz: fuja enquanto pode. Mas o corpo quer ficar. E pela primeira vez em anos, eu penso em quebrar uma ordem. A guerra não para, nem para quem ama. Mas naquela manhã, parecia que ela havia tirado folga. O sol infiltrava-se pelas nuvens. Um milagre temporário. Eu a vi cruzando a praça. Desta vez sem lenço, com o cabelo preso num coque frouxo. Ela me viu. Acenou. Sorriu com um canto só da boca. Senti dor. Por quê? Porque estou aqui para destruí-la. E ela me cumprimenta como quem reencontra um amor antigo. Nos encontramos por acaso. Ou assim ela fez parecer. Ela estava com um livro debaixo do braço. As cartas que nunca vieram. Deixou cair de propósito. Eu me abaixei. Peguei. Ela sussurrou. Alguns livros só fazem sentido quando caem no chão. Entreguei de volta. Alguns corações também. Ela sorriu de novo. Dessa vez, inteira. Vai me achar louca, mas quer jantar comigo hoje? Ela perguntou. Poderia ser uma armadilha. Poderia ser oportunidade. Eu disse sim. Nota da missão. Infiltrada oficialmente. Nota do coração. Comprometida emocionalmente em 43%. Era simples. Antiga. Mas cheirava a flor de laranjeira e tinta. Quadros nas paredes. Todos feitos por ela. Ela pintava. Cenas do mar. Retratos sem rosto. Uma criança de olhos gigantes olhando o vazio. Ela cozinhava. Massas, legumes, vinho. Ela não tinha medo da fome. Tinha medo do silêncio. Faz tempo que você não janta acompanhada? Perguntei. Faz tempo que não janto com alguém que me olha de verdade. Respondeu. Comemos. Rimos. Ela contou histórias da infância, de quando vendia flores no mercado com a irmã mais velha. Eu, que não tenho mais histórias, inventei uma. Contei que cresci no sul, com 2 mães, que perdi uma no bombardeio. Ela tocou minha mão. Sinto muito. E eu senti algo quebrar em mim, porque aquela mentira era a história que eu queria que fosse verdade. Depois do jantar, ela lavava os pratos. Eu observava. O mundo ficou menor. Só havia ela, as mãos dela. Ela virou-se e disse: "Gosto de você, sabia?" Fiquei sem resposta. Então, ela caminhou até mim. Colocou a mão no meu rosto. Devagar, sem pressa, sem dúvida. E disse: "Você me olha como quem carrega uma guerra dentro." "E você?" perguntei. "Eu carrego um santuário." Ela se aproximou. Eu devia recuar. Cada músculo do meu corpo gritava não, mas minha alma gritava fica. E então, os lábios se tocaram. Não foi um beijo. Foi uma rendição. Delicada, dolorosa, impossível. O toque dela dizia: "Você pode continuar fingindo, mas seu corpo já me contou a verdade." Ela me beijou. Eu deixei. E, por um instante, esqueci quem eu era. Ou talvez, lembrei. Não dormi. Fiquei sentada na cama, olhando a parede, tentando lembrar quem eu era antes dela. Antes da guerra. Antes da missão. Tentei revisar o plano, mas tudo em mim era ela,
a risada, o vinho, o toque do pano em meu rosto, a coragem de beijar uma estranha. E se ela souber? E se ela já souber tudo? E se ela também estiver fingindo? Se eu te contar quem sou, você ainda me beijaria? Se soubesse o que fiz, você ainda me chamaria para jantar? Não sou enfermeira, não sou viúva, sou uma sombra, um fantasma que o governo treinou. E agora, você é minha missão. Mas, Leia, você virou meu motivo de rendição. Amanhã nasceu cinza, como se o céu estivesse envergonhado por ainda estar ali. Do lado de fora, os telhados carregavam o peso da noite. Dentro de mim, o peso era outro. Passei a noite repetindo o nome dela em silêncio. Leia, como quem reza, como quem sangra, como quem já não sabe mais onde termina a missão e começa a memória. O beijo ainda estava na minha pele, não nos lábios, nos ossos. Quando cheguei ao mercado, ela já estava lá, sentada, mesa de ferro, 2 xícaras e nenhum açúcar. Sorriu. E eu quis fugir. Café sem açúcar. Espero que não se importe, disse ela, sem tirar os olhos dos meus. Sentei, calei. O aroma era forte, como as perguntas que eu não podia fazer. Ela girava a xícara entre os dedos. Pequenos círculos, como se girasse o tempo. Como se aquele momento fosse um ritual. Você está diferente hoje, ela observou. E você me conhece tão bem assim, retruquei. Ela sorriu, inclinou o rosto e disse: Conheço-o bastante para saber que você tem uma tempestade atrás dos olhos. Silêncio. O tipo de silêncio que dança entre 2 pessoas que sabem demais. Ou que mentem demais. Eu bebi. O café queimou a garganta, mas agradeci. A dor física era uma distração necessária. Ela mexia no colar. Um pingente pequeno, de madeira, escrito à mão. Le temps dévoile tout. O tempo revela tudo. E se ela souber? E se esse café for armadilha? E se o amor for só mais uma missão? Sonhei com você esta noite, ela disse. Travei. É mesmo? Sim. Estávamos em uma estação de trem. Eu partia. Você ficava. Mas não dizia adeus. Ela bebeu. Olhou-me fundo. Por que não me disse adeus? Eu respirei fundo, tentando manter o disfarce. Talvez porque não queria que fosse um fim. Ela sorriu, triste. E não é? Não sei, Leia. Tudo em mim foi feito para terminar coisas. Mas com você, eu só quero começar. A praça estava vazia. Chovia pouco, mas o vento cortava. Ela encolheu-se, puxando o casaco para o pescoço. Me aproximei por instinto, cobrindo-a com o meu. Vai ficar com frio, disse. Melhor isso do que ficar sozinha, ela respondeu, sem pensar. E então, as palavras dela caíram entre nós, como granadas silenciosas. Melhor isso do que ficar sozinha. Sozinha, como ela estava antes de mim, como eu estive, a vida inteira. Ela estendeu o caderno. Escrevi algo. Queria te mostrar. Abri. Era um texto curto, uma carta, sem destinatário. Se um dia você me ver e não reconhecer quem fui, por favor, perdoe. A guerra tira mais do que vidas. Tira nomes, tira gestos, tira o jeito de amar. Mas mesmo que eu esqueça tudo, prometa que você vai lembrar de mim. Fechei o caderno devagar. É bonito, sussurrei. É verdade, ela corrigiu. Eu quis perguntar. Tudo. Quem ela era? Se sabia, se me vigiava também. Mas a voz morreu. Porque perguntar era assumir. Assumir que eu não era quem dizia ser. Assumir que meu corpo já havia traído minha missão. Assumir que eu sentia. E então, ela disse: Posso te contar um segredo? Assenti. Ela se inclinou. Eu coleciono silêncios. Silêncios? Sim. Cada pessoa deixa um tipo diferente. O seu tem gosto de coisas não ditas. Ela se levantou. Pousou a mão sobre a minha. Não sei o que você veio fazer aqui. Nem quem você é de verdade. Mas sei que seu coração não está mentindo. Leia,
Não faça isso. Eu sou um labirinto e você está entrando sem mapa. Mas ela já estava dentro. Voltei à pensão. Rasguei o relatório. Pela primeira vez, menti oficialmente. Alvo ainda não localizado, porque se eu dissesse a verdade, teria que matá-la. E eu queria salvá-la, mesmo que isso significasse me perder. Naquela noite, escrevi uma carta. Não para ela, para mim. Lioren, a missão falhou. Mas não porque você foi incompetente. Não porque o alvo era esperto. A missão falhou porque você sentiu, porque sua pele reconheceu, porque seu peito não quis puxar o gatilho. E agora, minha querida sombra, você vai ter que escolher o país ou o coração. Mentir é uma arte, não pela invenção, mas pelo peso que se carrega depois. A primeira mentira é sempre a mais leve, a mais delicada, aquela que o corpo ainda tolera. Foi essa que contei para Leia. Era domingo. Os sinos tocavam uma missa que ninguém frequentava mais. A praça estava quase vazia. Ela me esperava com 2 pães quentes e um jornal dobrado ao meio. Tem uma matéria sobre o fim da guerra. Dizem que estão negociando, lá no norte. Disse com um sorriso esperançoso. Eu sabia que era mentira. Nada estava acabando. Pelo contrário, estávamos entrando na fase mais sombria. Mas sorri de volta. A primeira mentira. O primeiro pacto silencioso. Andamos juntas até o centro de comunicação. Ela me mostrou onde trabalhava. Uma sala com 2 janelas, uma máquina de escrever e um rádio de ondas curtas. Penduradas nas paredes, cartas. Muitas, todas abertas, todas lidas. Algumas grifadas com caneta vermelha. Faço triagem, corrijo erros, reescrevo se for necessário. Às vezes, uma palavra errada muda tudo, explicou. Toquei numa carta. Para meu filho. Se você ler isso, saiba que eu voltei a sonhar com você dormindo em meus braços. Engoli seco. Ela olhou para mim e perguntou: já escreveu carta para alguém? Poderia ter dito não, mas escolhi mentir. Sim, uma vez, para minha irmã. Ainda vive? Não. Morreu jovem. E o que dizia a carta? Pausa. Que eu a odiava. Ela sorriu, triste. Então era amor, né? Eu olhei fundo nos olhos dela. Sempre é. Naquela tarde, ela me levou até o lugar onde dizia se esconder quando criança. Um pequeno porão atrás da antiga biblioteca. Vem, disse, abrindo a porta. Desceu os degraus com pressa. Eu hesitei. Ali, naquele subterrâneo, onde livros dormiam empilhados, ela me contou a primeira verdade. Eu entregava cartas para os soldados, mas uma delas causou a morte de 4 homens. Como? A carta tinha um local errado, um horário trocado. Era um código. E eu não soube ler. Você não podia saber. Mas eu me culpo como se soubesse. Foi então que percebi. Ela carregava culpa, como eu, mas a dela era transparente. A minha, feita de chumbo escondido no coração. E nesse ponto, nasceu a conexão, na mentira e na culpa. Ela perguntou: você já matou alguém? Eu travei. Ela percebeu. Abaixou o olhar. Desculpa, não era para perguntar isso. Você não é dessas. Ah, Leia. Se soubesse quantos fantasmas carrego no bolso do casaco. Mas eu só respondi: não, nunca. A segunda mentira. Naquela noite, fui convocada. Sinal de rádio. Codinome Argus. Informe a posição do alvo. Eliminação autorizada. Retorno em 48 horas. Fiquei muda. Do outro lado, silêncio. Sombra, entendeu? Eu desliguei sem responder. Missão comprometida. Identidade comprometida. Coração comprometido. Fui até o rio, sozinha, com a carta da missão no bolso, e queimei. As chamas não diziam nada, mas meu peito ardia como se estivesse traindo um país inteiro. Talvez estivesse, mas pela primeira vez sentia que fazia a coisa certa.
Voltei tarde. Ela estava acordada, sentada no chão da casa, lendo uma carta em voz alta. É de uma mulher que perdeu a esposa no bombardeio de Lille. Leu com a voz embargada. Eu me lembro de como ela apertava meu pulso quando estava nervosa, como se meu sangue acalmasse o dela. Fechou a carta. Chorava. Sentei ao lado. Você tem isso também? O quê? Medo de esquecer o toque de quem se ama? Toquei a mão dela. É por isso que não deixo você ir, disse, encostando a testa na minha. E então, dormimos juntas, pela primeira vez, no chão, entre livros, sem roupas, sem segredos, ou com todos eles. Foi silêncio e respiração. Foi tremor e sussurro. Foi verdade, mesmo coberta de mentira. Quando acordei, ela dormia ainda, e eu escrevi. Essa é a terceira mentira, Leia, que eu vim para te proteger. Mas talvez, no fim, seja a única que quero transformar em verdade. Há coisas que não precisam ser ditas, e há outras que não podem. Mas Leia começou a notar, nos silêncios entre os beijos, nos olhos que evitavam se abrir depois do amor, na forma como eu olhava para a porta, como se ela fosse mais familiar do que o corpo dela. A manhã chegou turva. Chovia de novo. Sempre chovia quando algo precisava ser escondido. Ela me observava como quem lê um livro em outra língua. Sabia que havia algo, mas ainda não sabia como decifrar. Fiz café. Ela não bebeu. Você tá diferente. Por quê? Antes, sua mentira era mais bem contada. Pausa. E como você sabe que é mentira? Porque verdade. A gente sente. Mentira. A gente ouve. Fomos até o centro de comunicação. Ela precisava revisar mensagens cifradas. Era parte da função dela. Mas havia algo errado naquele dia. Ela recebeu um envelope lacrado com uma fita preta. Código 271-X. Classificação: alto sigilo. Estranho, disse. Esse protocolo está em desuso. Abriu. Leu. Pálida. Leia, perguntei. Nada. Só um código estranho. Mensagem incompleta. Ela guardou no bolso, mas sua mão tremia. De tarde, fomos até a biblioteca. Sentamos entre livros velhos. Ela não lia. Me observava. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Quem é você de verdade? Silêncio. Ela insistiu. Seu olhar carrega mapas. Seu corpo se move como quem sabe fugir. Você não é viúva. E não veio do sul. Nem sabe pronunciar o nome da vila onde diz que cresceu. A verdade queria sair. Mas a culpa... Segurava as boca com as duas mãos. Respondi. Eu sou alguém tentando esquecer o que fez. Ela não sorriu. Nem chorou. Então, estamos iguais. Naquela noite, ela sumiu. Voltei para casa. Vazia. Esperei horas. Nada. Revirei os lugares onde ela ia. Nada. Voltei ao centro de comunicação. Deserto. Sobre a mesa, um envelope. Aberto. Dentro, uma folha. Apenas 3 palavras. Ela sabe tudo. Coração disparado. Corri até o porão da biblioteca, onde ela se escondia quando criança. Estava lá, sentada, enrolada num lençol, olhos vermelhos. Por que não me contou? Porque não tinha como dizer sem te perder. Ela jogou algo no chão. Minha ficha. O verdadeiro relatório da missão. Meu rosto, meu nome, minha ordem. Eu trabalhei anos decifrando códigos. Você acha que não reconheceria um agente tentando se infiltrar? Ela chorava. E eu, sem palavras. Então tudo foi mentira? Silêncio. Ela gritou. Tudo? Não. Finalmente respondi. O início, sim. Mas depois você me desarmou. Ela me olhou como quem vê o próprio reflexo quebrar. Eu me apaixonei por você. Ela sussurrou. E isso me mata. Eu também. Mas você veio para me matar. Eu sei. Então, o que somos agora? Não havia resposta. A guerra não ensina a lidar com isso. Nos abraçamos. Frio, choro, tremor. Ela disse, vá embora.
Agora. Não. Se não for, vão vir atrás de você. E depois de mim. Não me importo. Eu me importo. Era amor. Quando alguém quer te salvar de si mesmo, é amor. Ela me beijou. Pela última vez? Talvez. O beijo dizia tudo o que não conseguiríamos falar em palavras. E então, ela foi embora. Deixou uma carta no meu bolso. Se um dia tudo isso for só memória, me escreva de volta. Mas me escreva com verdade. Fiquei sozinha no porão. Com a verdade. Com a culpa. Do lado de fora, sirenes. Eles estavam chegando. Mas algo em mim já tinha sido desativado. Eu não era mais sombra. Eu era apenas Leoren. E havia sido desarmada pela mulher mais perigosa do mundo. Aquela que escolheu amar mesmo sabendo quem eu era. Ela veio para trair, mas ficou para amar. Ou quase.